Somos todos raros. Quais são os primeiros passos? Ou seja, uma vez realmente diagnosticado, eu fico imaginando que, por um lado, é um alívio, né, porque você pelo menos entendeu, né, qual é a batalha, né, a ser travada, mas, por outro lado, é lógico, você tem aquele momento que você tem que assimilar como mãe, né, o quadro que o seu filho, a sua filha, né, vai ter que enfrentar. Mas, a partir daí, essa é uma síndrome quais são as necessidades básicas? Ou seja, é de medicamento, é de tratamento? Quais são os profissionais, né, necessários para gerar uma qualidade de vida para essa criança? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. No nosso caso, a gente saiu do hospital já totalmente diferente da Daniela, já sabendo o que era, bem informada. Uma enfermeira veio conversar comigo. Aliás, ela era fisioterapeuta do hospital. Ela veio dizer para mim que eu não podia procurar uma fisioterapia comum, que eu precisava procurar uma que tivesse um método diferente chamado Bobat. Bobat. E eu precisava procurar essa fisioterapeuta. Inclusive, ela me deu 2 nomes. Tá. Porque eu ia abrir o livrinho do plano e ia procurar em qualquer uma, né? E ela falou, não pode, para sua filha. Eu falei, tá bem. E aí fui. Essa fisioterapeuta foi a primeira, a gente com 60 dias já estava lá. Ela que me deu todas as coordenadas. Ela me disse que, primeiro, eu precisava passar por tudo que era especialista para saber exatamente o que tinha de problema na Ana. E aí, além da fisioterapia, eu precisava de TO, de fono. Gasto, né? Gasto, né? E aí, assim, eu procurei muitas parcerias públicas, né? Eu fui para o Fernandes Figueira, porque aí o plano paga, mas não paga uma quantidade naquela semana. Resolve só parte do problema, né? Aí você precisa de 3 vezes na semana, porque senão a criança não vai andar. E, por exemplo, hoje, mesmo que alguém diga que não tem esperança que ela ande, ela não pode parar, porque senão atrofia. Então, de qualquer maneira, tem que fazer a fisioterapia. Então, é físio, fono, TO. Não estou me lembrando mais. São mães que têm acesso a plano de saúde, né? Sim. Aí fui eu para o Fernandes Figueira. Ficamos lá por um tempo, mas eles deram alta para ela. Não sei o que eles viram de condições de alta, né? Mas, assim, o que depois eu soube é que eles precisam dessa rotatividade, porque outras crianças estão vindo. Então, eles não poderiam ficar com a minha filha muito tempo. Então, ela teve alta de fono, alta de TO, sem condições. E aí, eu ainda estava, logo no início, eu ainda achei que eu podia trabalhar, sabe? Trabalhar e fazer as coisas, mas não tem condição. Ou seja, você acaba virando uma mãe exclusiva, né? Exclusiva, porque ou você precisa de uma pessoa para levá-la às terapias, e assim, você precisa de um carro, de um transporte, ou então uma pessoa que tenha aquela dinâmica de pegar um ônibus, um táxi com bolsa, com criança. Então é muito complicado, muito. E eu parte de medicamentos, existem medicamentos específicos? Não, nenhum. Não. O que precisa são as convulsões, que é uma característica da síndrome, as crianças têm convulsão. Então, assim, no caso... Muita frequência ou são esporádicas? No início são muitas. Depois elas vão dando uma espaçada. Mas eu acho que isso vem de cada criança, né? Não é muito... não é uma regra, né? Não é regra. A alimentação, só curiosidade, a alimentação, tem uma alimentação específica? Não, para a Ana não teve. Normal, e a síndrome não fala em alimentação. Nada metabólico, não. Perfeito. Queria falar um pouquinho também, Daniela? Fala um pouco da sua experiência Sim. a partir do diagnóstico. A minha é um pouquinho diferente, né? Porque a gente demorou um pouco mais a ter o diagnóstico, mas a partir do momento que a gente teve, a gente já procurou a ajuda de fisioterapeuta, esse mesmo método que a Ângela citou, que ela faz até hoje, ela faz 3 vezes na semana, terapia ocupacional, que ela faz também 1 vez na semana, e a fono, porque a fono não só trabalha as questões da fala, que para a Luísa está até um pouco cedo, que ela só tem 1 aninho, mas trabalha também a questão de deglutição, mastigação, que no caso da Luísa é muito comprometida. E, então, assim, graças ao trabalho que a fono fez, né, ela hoje em dia se alimenta muito melhor, que a Luísa, assim, teve várias questões alimentares. Inclusive, ela, adicionalmente à síndrome, ela tem uma intolerância a leite,
a proteína do leite, a lactose, e ela tem que tomar leites especiais. Então, assim, de medicamento, né, eu falei um pouco das terapias, mas agora de medicamento, são esses leites especiais. No caso da Luísa, nem todas as crianças. E aí, como qualquer síndrome, você tem um espectro, né? Cada criança é afetada de uma forma, mas eu diria que a grande maioria, existe um dado que 75% das crianças sofrem crises convulsivas e muitas são graves, como a da minha filha. Era muito grave, né? E ainda pode ser. Então, são muitos medicamentos anticonvulsivantes e acompanhamento de neurologista, que nem sempre é muito fácil achar e nem sempre é muito fácil achar quem entenda de epilepsia, que achar que entenda da síndrome. Ou seja, sente falta de profissionais preparados para poder ajudar, dar todo o suporte necessário. Né? Profissional qualificado na síndrome não existe, assim. Na verdade, existem neurologistas que entendam de epilepsia. Especialistas na síndrome delas é muito específico, é muito raro. Mesmo fora do Rio de Janeiro, mesmo não existe. Fora, assim. Então, normalmente, a gente que chega trazendo conhecimento, e aí os bons profissionais vão correr atrás para estudar, para entender do que aquela mãe está falando, porque talvez nunca viu aquela síndrome, ou no caso da neurologista da Luísa, que é uma super experiente, ela tinha visto a síndrome, não sei, há 12 anos atrás e não se lembrava de mais nada. Outros médicos da Luísa, como o pediatra dela, que vive com um consultório lotado, nunca tinha visto. Então, cabe um pouco a gente esse papel informativo, né? Mas provavelmente deve ter até aqueles profissionais que nem querem fazer o acompanhamento, com certeza. Né? Porque sabem o trabalho, a responsabilidade, acabam fugindo. Exato. A Ângela ia falar alguma coisa ali aquela hora. Fala, Ângela. É porque, assim, eu vivi muito de chegar no consultório e o médico falar assim, me fala sobre a síndrome, porque eu não sei nada. Graças a Deus ele disse que não sabia, né? E me pediu para... Mas, até assim, melhor, mas é assustador, né? Imaginar que... Exatamente, que nenhum especialista sabia, porque como eu comecei vocês acabam virando as profissionais, exatamente, né? Da síndrome sobre a fisioterapeuta me fez ir no oftalmo, porque assim, todo o atraso que ela tem pode ser porque não está enxergando, pode ser porque não está ouvindo, pode ser tanta coisa. Então, era a fisioterapeuta junto com a pediatra me pedindo várias coisas, vários exames. E aí, os médicos que você vai... Nunca serve aquele que aceita o plano. Tem que ser o mega ortopedista que cobra sei lá quanto. O neuro também não dá. Você quer ir naquele? Esse do plano? Não pode. Tem que ser o que cobra um absurdo. E no lá caso, na zona não é nem querer, né? No caso, realmente é um quadro que precisa de profissionais você fica com medo de ir no outro. De elevado nível, né? Especializados. Algumas vezes eu tentei. Falei assim, não, eu vou num médico comum, mas aí você chega lá e não sabe nada de nada, menos que o outro. Falei, não é possível, né? Então... Muitas vezes também um atendimento rápido, que não vai se dedicar, você sabe que não vai buscar informação. Sim. E acaba ficando numa situação muito complicada, né? É refém mesmo. Eu estava observando aqui, eu não sei, isso aqui não é exatamente uma associação... eles criaram, nem criaram, na verdade é o movimento Wolf-Hirschhorn-Rio. Né? Agora, no Brasil, se nós temos 13 casos no Rio de Janeiro, no Brasil, talvez 100, 150, talvez. Menos, muito menos. Assim, a gente... Mas diagnosticados. Diagnosticados. Sim. Até porque se você fizer a conta ali no início, falou 1 a cada... Até 50 mil. 20 a 50. Então, você vê que, na realidade, o que deve ter de criança não diagnosticada... O que a gente tem conhecimento são 87 casos que no fazem Brasil. parte do nosso grupo. Mas deve ser mais. Deve ser mais que não está nem diagnosticado como tal, não é isso? Eu conheço uma mãe de 3 Marias, interior de Minas. Ela tem uma filha que foi diagnosticada. O filho, ela não consegue consulta para ele, mas ele tem todas as características. E ela acha que ele tem a mesma síndrome, mas não pode fazer nada. Agora, por que você não cria uma associação nacional? Já que vocês estão no Rio de Janeiro, vocês são 13, não seria o caso de criar associação da síndrome de Wolf-Hirschhorn? Na verdade... ASDH, tem até o nome, ASDH, estava vendo aqui, ASDH. E o logotipo podia ser um 4... a letra P com o símbolo menos.
Tá pronto. Ué, Muito bom. Viu? Já Falta mais ficou. nada. você Muito pode bom. fazer, inclusive, associação virtual. Você não precisa necessariamente ter uma Tem um sede, espaço, né? um espaço. Não há necessidade. Até porque aí a gente vai naquela parte, né? Ou seja, certamente vocês devem ter reivindicações, não só, né, perante ao governo, né, ao poder executivo, legislativo, judiciário, mas até da própria sociedade, né? A gente, antes de começar o programa, a gente estava batendo um papo, e eu queria escutar um pouco isso, e daí até a associação poderia ajudar muito. Mas fala um pouquinho, quais são as dificuldades que vocês encontram no dia a dia? Com o governo. Com o governo, com a sociedade, ou seja, como é que as pessoas ajudam, não ajudam, elas desrespeitam a situação? Fala um pouquinho sobre isso. Pode ser a Daniela. Bom, a minha experiência, a primeira barreira que eu esbarrei foi a falta de informação. Sim, com Né? certeza. Como a gente falou, a falta de profissionais qualificados, a falta a dificuldade que é para conseguir fazer um exame específico que te leve ao diagnóstico, que no caso da minha filha precisou. Eu fico imaginando isso, como os governos poderiam ajudar mais com isso, dando acesso a esse exame mais específico, que eu sei que pelo sistema público hoje em dia não estão fazendo, que é o array, só param no cariótipo. Então, para mim, foi muito isso. Acesso às terapias, que eles precisam muito. Então, eles precisam fisioterapeuta, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, os médicos especialistas, neurologista, cardiologista, porque muitos têm questões no coração. Isso tudo sai do seu ortopedista. bolso, não? Isso tudo sai Parte do é meu plano, bolso, sai do parte- plano, o plano quando paga, quando Entra a na gente briga, justiça, entra na briga. justiça. E eu imagino outras mães, quanta dificuldade não passam, não estando numa capital, ou estando numa capital e não tendo acesso, ou não tendo a informação, que graças a Deus a gente tem com muita luta, mas acaba tendo um pouco de acesso a essas coisas, mas a gente sabe que não é a realidade de todos. Então, assim, para mim foi muito isso. E eu sei que tem famílias que têm muita dificuldade de conseguir auxílio. Eu acho que a Ângela pode falar mais isso do governo. E tem toda a questão também de respeitar questões como vagas de deficientes, que eles têm direito, né? E aí, ver se você quer acrescentar alguma coisa. Na verdade, assim, quando até eu falei da vaga, porque a gente precisa fazer terapia 3, 4 vezes na semana. Sim. Então, você precisa ficar rodando na rua o tempo todo. Então, as vagas que a prefeitura cede, né, que eu não preciso pagar, que assim, para mim é uma coisa boa, eu chego, tem sempre alguém que foi rapidinho ali numa loja, rapidinho no banco. Então, assim, É onde respeitar a sociedade. porque chegar aqui e falar só do governo, Sim. eu acho que nem é justo, porque as pessoas que estão do lado... Assim, eu sou brigona, sabe? Eu chego e eu pergunto, falo, mas por que o senhor está nessa vaga? Ah, mas é porque é rapidinho. A minha mulher foi ali rapidinho. Eu falei, então, se rapidinho eu conseguir achar um guarda municipal, o senhor vai ter que tirar o carro, porque eu vou procurar. E rapidinho eu procurava. Eu ficava rodando muito na Tijuca, tem muito guarda municipal ali, então eu consegui algumas vezes. Mas essa não há um semana... respeito, né? Toda não hora há, tem alguém não que há. se aproveita Essa da... semana, um rapaz de moto parado, eu falei, poxa, você não vê que tá atrapalhando? Ele falou, não tem problema não. Eu falei, então você não tem medo nem da multa? Aí ele falou, não, já vou tirar. Eu falei, então... Aí eu fiquei pensando, por que não tira agora que eu tô chegando, né? Mas não. Então, assim, parte das pessoas também, elas não respeitam as vagas. Isso me incomoda muito, porque são 14 anos andando na rua com ela, precisando dessas vagas e tendo esse desconforto.